A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Eu sou o Naulo de Paula, do nosso canal Naulo de Paula Missões no YouTube. Estamos de volta para trazer aqui mais uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos estar pregando sobre aquela passagem aqui que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 18, que fala sobre o quê? Nenhuma condenação, nenhuma comunhão com os incrédulos. O que o Senhor quer dizer com isso aqui? Para que nós que somos cristãos, principalmente cristãos evangélicos, cristãos que seguem e procuram se esforçar de seguir os mandamentos do Senhor, ele nos fala aqui através de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 18, para que nós venhamos a ter nenhuma comunhão com os incrédulos, porque não traga um bom exemplo para a gente, ok? Então, se você chegou no nosso canal até agora, eu já quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, venha se inscrever aqui com a gente, tá? Venha fazer parte da nossa família Naulo de Paula Missões. Todas as semanas estamos trazendo aqui vídeos de pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre naquela fé, naquela esperança, na obediência do Senhor, de trazer a verdade, de trazer a palavra genuína e verdadeira do Senhor e nada mais além disso, tá ok? Então vamos comigo na palavra de hoje aí, ó. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Veja isso, meus amados irmãos. Então vamos lá. E porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Veja isso. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja isso, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos ensina hoje, nos orienta, que nós venhamos a não ter comunhão com os incrédulos. Não significa que nós somos melhores do que eles. Não significa que, por sermos crentes, fiéis, somos melhores do que os incrédulos, os infiéis. Não. Apenas o Senhor diz que enquanto os incrédulos permanecer na sua incredulidade, enquanto os incrédulos permanecer no pecado, no erro, na falha, no mau exemplo, então o Senhor nos ensina que nós não devemos ter comunhão com essas pessoas. Então, se você lê a Bíblia, se você vem acompanhando aí a leitura da palavra de Deus e tem buscado no Senhor o entendimento, o discernimento da sua palavra, você vai ver que em todas as passagens da Bíblia o Senhor nos orienta isso. Principalmente quando ali no Evangelho de João 3 ele fala que nós temos que nascer de novo, temos que morrer a velha criatura e nascer a nova criatura. O que o Senhor nos diz a respeito disso? Quando nós arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, quando nós aceitamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, quando nós descemos as águas, no batismo nas águas, e nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, então nós deixamos de ser a velha criatura, nós deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, quando nós procuramos fazer isso, nós não somos mais incrédulos, mas sim cristãos, crentes no Senhor Jesus, crentes, praticantes e obedientes
da palavra e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok, meus amados irmãos? Então, uma vez que eu e você venha a ser esse crente fiel no Senhor, ele nos orienta que nós não venhamos a ter comunhão com os incrédulos. Por quê? Porque os incrédulos ainda continuam naquelas práticas do mundo, naquelas práticas da carne. Então, não que eu e você, o Senhor não nos dá o direito de condenar eles, de apontar o dedo para eles. O Senhor não nos dá o direito de querer ser melhor do que eles. Nós apenas somos diferentes. Eles ainda são criatura de Deus e são incrédulos. E nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Então que não venha a ter comunhão com esses dois elos. Pelo contrário, uma vez que nós somos servos cristãos do Senhor, segundo a palavra do Senhor, nós temos que ser luz. Então por que a palavra de Deus diz que nós temos que ser luz para os gentios? Esses incrédulos, nesse caso aqui, eles enquadram nos gentios. O que é os gentios? São aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, ou que não vivem os mandamentos do Senhor Jesus, ou que não praticam os mandamentos do Senhor Jesus, que são esses incrédulos, entendeu, meus amados irmãos em Cristo Jesus? Então, meus amados irmãos, que a nossa comunhão, ela venha a ser com a irmandade cristã, com a irmandade que professa a mesma fé que você, com a irmandade que professa a mesma obediência dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como essa palavra que nos alertou, né, que são para nós não andarmos em comunhão com as pessoas, com os descrentes que andam fazendo a vontade do maligno, né, com os idólatras que vivem cometendo idolatria, com os feiticeiros, com os macumbeiros, com os prostitutos, com os beberrões e assim por diante. Até mesmo aquelas pessoas que andam escarnecendo da vida dos outros. O que mais a gente vê hoje em dia aí é pessoas que ficam falando da vida dos outros, pessoas que se colocam no lugar de juiz e vai ficar falando da vida alheia, meus amados irmãos. Então a palavra de Deus diz que nós não devemos ter comunhão com essas pessoas. Sabemos também que não só os incrédulos, mas existe hoje pessoas até mesmo que estão dentro das igrejas, que estão se passando por crente, que estão vestindo como crente, mas estão se portando como incrédulos. Então, o Senhor Jesus diz que conhecereis as ovelhas pelas suas práticas, conhecereis quem é a pessoa pela prática dela, não pela roupa que ela veste, entendeu? Porque hoje em dia todo mundo quer ser crente, ninguém quer dizer que não é cristão, que não é crente. Está tendo, principalmente, por exemplo, hoje em dia, nesse século XXI, está tendo crente que ele quer ser crente, ele quer vestir de crente, ele quer ir para a igreja evangélica, ele não admite ser chamado de católico, mas aí ele quer andar nas práticas de incrédulo, ele quer andar na prática, sabe, da rodinha de escarnecedor, ele quer continuar na prostituição, ele quer continuar no erro, ele quer continuar na traição da família, ele quer continuar, sabe, bebendo, com chocarrice, com rodinha de escarnecedor. Então, quer dizer, esse aí é o crente incrédulo, o crente desobediente. O próprio Senhor Jesus diz que quando ele vir, ele vai vomitar essas pessoas da boca dele, não adianta. Veja que o Senhor fala, eis que eu te vomitarei da minha boca. Muitos dirão, Senhor, mas não foi em teu nome que curamos, que profetizamos, que expulsamos demônio. Ele vai dizer, afastai de mim, malfeitor, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque ao invés de acolher alguém, ao invés de dividir o seu pão, ao invés de ajudar alguém, dividir sua veste, ao invés de atender uma pessoa, de pregar uma palavra, de levar um conforto, de levantar aquela pessoa, ela fica em rodinha de escarnecedor falando mal daquele irmão, daquela irmã. Eu já vi acontecer, meus queridos irmãos e irmãs, dentro da igreja, de falar assim, aquele irmão está passando por isso, é porque tem alguma coisa de errado com ele. Quer dizer, eles veem o que você está passando, uma luta, uma peleia, talvez um deserto, uma dificuldade na sua vida, e ele não tem a disponibilidade de deixar o Espírito Santo usar ele, para ele ir lá estender uma mão para você, te levantar, curar suas feridas, como fez aquele bom samaritano, entendeu? E ainda enfiar a mão no bolso, falar, cuide dele aí, quando eu voltar, se precisar eu pago mais. Veja só isso. Então, quando Jesus voltar, ele vai falar, afastai de mim, pois eu não te conheço.
Porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de comer. Eu estava preso, doente, você não foi me visitar. Eu estava nu, você não me vestiu. Ah, mas Senhor, quando é que nós te vimos assim, não te fizemos isso para o Senhor? Ele vai dizer, quando você deixou de fazer para um desses meus pequeninos por aí no mundo afora. Meu querido irmão, minha querida irmã, ser crente não é simplesmente vestir uma roupa de crente, de ir para a igreja, escutar ainda louvor, cantar, escutar a pregação e vir para casa e se ausentar das coisas do mundo, não tampar os olhos para as coisas do mundo, não. Ser crente em Cristo Jesus, meus amados irmãos, é copiar o que ele fez. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando Jesus Cristo diz para mim e para você que ele é o caminho, significa que para que nós possamos seguir o caminho de Cristo, nós temos que praticar as práticas que ele praticou. E veja como ele andou. Quando ele viu um leproso, o que ele fez? O leproso falou, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Por acaso o Senhor Jesus falou, alguma coisa de errado tem com ele, porque ele está com lepra. Por acaso o Senhor Jesus falou isso? Não, ele não falou. O que Jesus disse? Ele não perguntou se ele estava em pecado, ele não perguntou por que ele estava passando aquilo, não. Ele só falou assim, eu quero, seja limpo. E aquele homem foi purificado. Aquele Jesus, ele não olhou se era num sábado, ele não olhou se era um dia impróprio para ele fazer o bem. Ele fez o bem para todos aqueles que procurou ele, independente se era um sábado, como aquele homem da mão ressequida. Você que conhece a palavra de Deus sabe disso. Os incrédulos, às vezes, ele chegou e cobrou Jesus porque ele curou um homem num sábado, que o sábado, na antiga lei, que era para resguardar, não era para trabalhar. Mas o Senhor Jesus diz, por acaso eu vou esperar para chegar o domingo para que eu vá fazer o bem para alguém? O bem tem que ser feito, não importa a hora, não importa o dia, ele tem que ser feito. Ainda mais quando é para apoiar alguém, para levantar alguém, para fazer algo para alguém, meus amados irmãos. Então, que eu e você venhamos, segundo a palavra de Deus, a não ter comunhão com os incrédulos. Mas quando fala não ter comunhão com os incrédulos, não significa que temos que deixar de ser amigo dele, deixar de ver. Não. Fala que nós não temos que fazer as mesmas práticas que eles. Mas nós não estamos impedidos de trazer uma palavra para eles, de trazer uma luz para eles, de ser luz na vida deles, de mostrar para eles que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Nós temos que ensinar para essas pessoas que a palavra de Deus fala aqui, chama de incrédulo, nós temos que ensinar para elas o caminho da credulidade, o caminho para que elas venham a crer. Porque muitas delas, às vezes, são incrédulas, nem todos os casos, mas muitas delas, às vezes, são incrédulas porque não houve oportunidade, porque não conhecem a verdade. Por isso que o Senhor Jesus deixou essa palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque Jesus é a verdade. Quando eles conhecem a Jesus, conhecem realmente o que Jesus é, o que ele faz, quais as promessas deles, muitos aceitam o Senhor Jesus, entendeu? Então que eu e você venha ser luz para esses incrédulos. Que nós vemos que ao invés dos incrédulos eles influenciar a nossa vida a fazer o que eles fazem, que nós venhamos a influenciar eles naquilo que nós fazemos, que é crer no Senhor Jesus, obedecer seus mandamentos, que é ser luz, que a nossa luz venha a atingir esses incrédulos e eles não venham mais estar nas trevas e sim na luz, entendeu, meus amados irmãos? Então a palavra de hoje vem nos alertando, nos ajudando, nos ensinando que nós venhamos a não ter comunhão com os incrédulos, ou seja, a não ter comunhão com as práticas dos incrédulos, e venhamos ser luz na vida deles, venhamos ensinar a eles que aquela prática que eles estão andando são erradas e vão levar para o inferno, e mostrar para eles o caminho da luz que é Jesus, tá ok, meus amados irmãos? Então veja que esta foi a palavra de hoje. Entendeu? O Senhor Jesus nos revelou uma palavra maravilhosa hoje, que nós não devemos ter comunhão com os incrédulos, mas entenda bem, o Senhor Jesus não está te proibindo de chegar até um incrédulo e pregar para ele, pregar o evangelho de Jesus para ele. O Senhor Jesus está ensinando aqui nessa palavra que nós não venhamos a ter comunhão com as práticas dos incrédulos, mas que nós possamos aproximar deles para trazer uma palavra de vida, para trazer Jesus para eles. E assim poder influenciar eles e amanhã eles não venham mais ser incrédulos, mas eles venham a ser crentes no Senhor Jesus. Tá ok, meus amados irmãos?
Olha, um grande abraço para você. Esse foi o vídeo de hoje. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, te iluminar. E se você ainda não se converteu, que nesse vídeo de hoje você deixe de ser incrédulo e passe a ser crente no Senhor Jesus. E se você já é crente, firme-se na força do poder de Cristo e leve a palavra do Senhor para os incrédulos. Não viva o que eles estão vivendo, mas leva eles a viver o que você está vivendo. Tá bom, meus amados irmãos? A gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o quiser.